Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Educação e Carreira. É um prazer tê-lo aqui conosco. Lembrando sempre que esse podcast vai ao ar todas as quartas-feiras. Ele estreia lá no YouTube às 19 horas. Geralmente estou lá junto com o meu convidado, interagindo ali no chat. E também no Spotify, às quartas-feiras, você pode ouvir pelo Spotify. Tem vários podcasts lá já gravados sobre enfermagem, sobre a profissão de engenharia civil e arquitetura, sobre administração, sobre advocacia, enfim, vários podcasts que já estão gravados lá. E hoje o nosso tema é polêmico. Hoje nós vamos falar, o tema do nosso podcast hoje é professor. Uma profissão que vai ser extinta, olha aí o trava-língua no professor, uma profissão que vai ser extinta. Você gosta de polêmica? Então, hoje nós vamos ter polêmica aqui no podcast, Educação e Carreira, pois nós vamos discutir esses dois temas espinhosos, educação e professor. E eu vou perguntar para a minha convidada daqui a pouco se o professor ele ganha mal ou ele recebe aquilo que ele merece, se o professor foi dar aula porque ele não se deu bem na sua profissão, e se o pedagogo, é o grande culpado por nossa educação estar do jeito que está, como disse o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. E para falar disso, para debater esse tema, nós convidamos a professora Adriana Santos, e eu acho que a Adriana Santos vai defender bem o seu ponto de vista, porque ela, além de pedagoga, ela também é advogada. Isso. Não é mesmo? Um prazer, Adriana, tê-la aqui conosco, que bom. E eu queria que você se apresentasse aí, falasse onde você se formou em pedagogia, onde você se formou em direito, contasse um pouquinho da tua história. Legal. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, porque vários vão conforme aí assistir, o horário, conforme o horário, enfim. Mas obrigada pelo convite de participar desse bate-papo com você hoje, e falar de algo que eu sou apaixonada, que é a educação, Então, a minha primeira formação é em Direito. Eu sou formada em Direito há 20 anos. Inclusive, eu sou sua contemporânea de faculdade, Acho que você estava se formando e eu estava começando, enfim, eu acho que mais ou menos... eu acho que... A gente, mais ou menos no mesmo tempo. Foi perto, foi em Umuarama, na Unipar, na Unipar. Então, eu fiz faculdade na Unipar de Direito e vim morar em Curitiba. Eu sou do interior, e aí vim morar em Curitiba, trabalho ainda na área do Direito. E em um determinado momento ali da minha carreira profissional, eu decidi ter uma outra formação, E aí, entre essas decisões, eu escolhi fazer pedagogia, porque em 2000 eu comecei a trabalhar no Senac com a formação de menor aprendiz. E eu gostei muito, então assim, a sala de aula, aquele envolvimento me chamou muita atenção, e aí então eu resolvi fazer pedagogia. Claro que isso não foi só um dos fatores, mas foi um dos, E acabei caindo aqui na gestão, Acabei caindo na coordenação de cursos superior. Então... Você, depois de pedagogia, você acabou fazendo mestrado também. Isso. Aí, enquanto eu estava só na profissão de advogada, eu fiz algumas pós-graduação na área do direito. E aí depois eu fiz a faculdade de pedagogia e na sequência já comecei um mestrado na área de psicologia da educação. E não paro de continuar as minhas especializações, os meus cursos. Agora eu estou terminando uma especialização em psicopedagogia e na semana que vem eu já vou iniciar uma outra em neuropsicopedagogia. Olha aí, que beleza. É o tal do lifelong learning, Exatamente. A educação continuada, muda de nome, mas a gente gosta desses termos em inglês, o lifelong learning que se fala. Isso. Onde a ideia é você estudar para a vida inteira.
besteira, né? Não tem mais essa coisa, acabei de estudar, não vou mais estudar, né? Não tem, do jeito que esse mundo está mudando, tem que estudar toda hora, tem que estar toda hora estudando, né, Adriana? Não, é o investimento que você faz, é o investimento que você faz na sua profissão, o investimento que você faz em você mesmo e naquilo que você acredita, né? Então, se você quer estar no mercado, se você quer ser o diferencial no mercado competitivo que é hoje, você tem que estar se atualizando. E essa atualização é importante a gente dizer, né, Adriana? Ela passa por cursos formais, mas ela passa também por um livro, ela passa por um curso livre na internet, por um vídeo, por uma live. Né? A gente aprende muitas vezes numa live. Você sabe que eu aprendo até no TikTok. Eu também. Olha, é impressionante. Claro que a gente tem que ter o cuidado, né? Se a gente não tiver o cuidado ali de administrar o nosso tempo nas redes sociais, nós vamos ver muita besteira ali que não vai agregar em nada. Mas claro, o TikTok ele tem, quem não conhece, e para quem conhece, ele tem um algoritmo interessante que ele começa a te entregar aquilo que você gosta. Né? Exatamente. E como eu sigo algumas pessoas, o TikTok me entrega aquilo que essas pessoas produzem ou que pessoas que produzem parecido daquelas pessoas que eu sigo, ele me entrega. Então tem muita coisa interessante que eu tenho ali no TikTok, né? Porque senão a gente fica com aquele conceito que é só besteira, é só dancinha, é só babosagem, baboseira, babosagem, né? E não é. É muito mais que isso. E você veja, uma coisa bem interessante, assim, que tem me chamado muito a atenção, né, Murilo? A gente começou nesse período aí, pandemia. Meu Deus, o que eu tenho aprendido com seminários, com congressos, que em outros momentos eu não teria oportunidade de participar. Congressos internacionais na área do direito, na área da educação. Assim, que em outros momentos, que seriam presenciais, eu não teria condição de participar. Até mesmo pela questão de logística, de distância ou a questão financeira, mas, assim, tem muito material, tem muitas informações interessantes vindo no virtual, e isso aconteceu agora. Principalmente, muitos de graça, né? Muitos de graça, sabe? E aí, às vezes, assim, tudo que eu encontro, tudo que eu vou vendo, eu vou compartilhando o link com os meus alunos, vou dizendo. E aí eu falo assim, olha, não reclame que eu estou mandando muita coisa para vocês lerem ou para vocês ouvirem, mas deixa guardadinho, né? Uma hora pode ser que você precise. Com certeza. Adriana, veja só, eu comecei esse podcast até falando aqui do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? Já que a gente está falando em polêmica. Isso. Ele não gostava muito do Paulo Freire. Inclusive, estamos gravando esse podcast porque estamos no centenário, né? Esse mês, dia 19 de setembro, Paulo Freire faria 100 anos. Ele é considerado o patrono da educação brasileira. Isso. Mas algumas pessoas torcem o nariz para ele, não gostam dele, né? E por que você acha isso? Você acha que o ministro falou certo? Que o pedagogo é o grande culpado aí? É por isso que nós estamos, a educação no país está do jeito que está? O que você acha dessa fala dele? Saia justa. Mas, Murilo, o que eu penso sobre isso? Quando nós falamos de questões polêmicas, quando nós falamos assim de pessoas, né, de celebridades, porque Paulo Freire, para nós, né, pelo menos para mim, é uma celebridade, que causam polêmicas, nós devemos pensar assim, de qual palco eu estou falando? De qual chão eu estou falando? Interessante. Né? Então, nós temos que pensar e nós temos que ouvir os discursos com esse olhar, com esse viés, né? Eu não faço aqui críticas ao posicionamento do ex-ministro ou a posicionamentos do governo, porque eu consigo, de repente, dimensionar de onde eles estão falando e em qual sentido eles estão falando. Mas, claro, que nem todas as pessoas têm esse olhar. Mas, quando nós falamos de Paulo Freire, nós temos que pensar em algumas questões. Eu não falo num contexto de escrita ou de fala de Paulo Freire sem considerar os aspectos culturais, os aspectos sociais e, principalmente, os aspectos políticos. Então, claro que Paulo Freire teve toda aquela questão, né, na época da ditadura, enfim.
Então, eu costumo conversar com pessoas que passaram por aquele contexto, até mesmo para saber a visão deles, de quem viveu dentro de uma ditadura, de quem viveu paralelo a uma ditadura, enfim. Então, ele traz, né, todo esse contexto e que muitas vezes não é muito bem entendido. E ler Paulo Freire e falar de Paulo Freire não é muito fácil, né? A gente não pode ter um olhar raso para isso. Então, quando o ministro coloca essa posição, né, o que a gente pensa, assim, que a educação pautada em Paulo Freire é uma educação libertadora, é uma educação que faz pensar. E será que fazer pensar é interessante? Formar, né, um cidadão crítico. Formar um cidadão crítico, será que é interessante? Mas para quem, né? Temos que pensar nisso. E o grande problema também que eu vejo, Adriana, porque hoje a gente sabe que hoje o mundo se dividiu aí em duas alas, né? Isso. Parece que não existe mais nada além de direita e esquerda. Exatamente. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Então, se você, vamos dizer assim, esse podcast, já que vamos tratar de polêmica, se você critica o Bolsonaro, então você é Lula. Se você critica o Lula, você é Bolsonaro. Então você não tem... E aqui eu não quero fazer nenhuma defesa da terceira via também, que é... Mas o que existe é mundo além de Bolsonaro e Lula, né? E a gente sabe que cada um deles tem os seus defeitos, os seus acertos, né? E é importante falar isso que você falou, porque quando a gente fala em formar um cidadão crítico, e Paulo Freire trabalhou muito isso, é formar um cidadão com autonomia, que saiba pensar e que não fique escutando o que os outros dizem e saia reproduzindo simplesmente porque alguém disse, né? Exatamente. O problema hoje que eu vejo, Adriana, é muito a questão do partidarismo dentro da escola. Né? Professores e professoras que vão para a aula muitas vezes em defesa de determinado partido, determinada ideologia e que não aceita nada que é contrário àquilo. Então talvez isso é um problema hoje que puxa para Paulo Freire, mas não é Paulo Freire que... Aí o problema não é Paulo Freire, o problema hoje é essa questão ideológica dentro da sala de aula. Eu falo que é uma ideologia distorcida, né? Então as pessoas parecem que, de uma forma geral, eu falando isso dentro do núcleo educação, tá? Parece que nós não temos mais paciência de ouvir o outro, ou até de refletir sobre o que o outro também pensa. E eu penso que isso é importante, a gente tem que rever esses conceitos. Então, a partir do momento em que nós, profissionais da educação, passamos a ter, de repente, mudanças desses comportamentos, talvez nós possamos ter discursos melhores, podemos ter debates mais justos, muitas vezes, né? Equilibrado, e sair um pouco dessa questão de defender só uma linha ou defender só uma outra linha. Então, por exemplo, assim, eu tenho, né, eu sempre converso muito com meu marido sobre essas questões. A gente discute muito sobre isso, porque ele tem uma vivência diferente da minha, no sentido de que ele é uma pessoa, assim, mais, entre aspas, mais velha, então, mais experiente, então ele viveu muitas questões, inclusive ele viveu esse período da ditadura, para você ter uma ideia. Então ele me conta muitas histórias de como era aquele momento. E aí, né, puxando outro gancho, eu tenho uma amiga que Murilo, ela foi guerrilheira, para você ter uma ideia. Uma amiga, né, assim, bem, bem íntima. Ela foi guerrilheira, ela ficou meses escondida numa mata na Argentina. Dois extremos aqui. Né? Então, os dois extremos, né? E então isso para mim é fascinante. E é bom que você consegue conviver, porque é seu marido e sua amiga, né? Você não precisa brigar com nenhum dos dois pela posição. Exatamente. Então, as conversas fluem muito e diante disso, né, eu vou formando as minhas opiniões, vou formando, e claro, com os
dentro da formação, dentro dos estudos. Até o próprio direito, né, Murilo? Até a própria formação em direito, né? O direito, ele possibilita, viés, né? Ele te dá esse olhar mais crítico, tolerante, sabendo que nada é 2 mais 2 é 4 e pronto, não. Exatamente. Vamos lá, 2 mais 2 pode ser 5, dependendo do caso, né? Vamos analisar com... Mas é assim, gente, Paulo Freire é o patrono da educação, Paulo Freire é o autor mais lido no mundo, né? Todas as obras de Paulo Freire tem aí as suas traduções em várias línguas. Hoje, quando se fala em educação, não tem como não falar de Paulo Freire nas nossas bases. Mas a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter essa criticidade. Qual é o viés que eu quero trabalhar dentro do meu contexto? Ótimo. E já aproveitando, né, que estamos falando de Paulo Freire, eu já convido aqui as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Nós fizemos aí no dia 16 uma live sobre Paulo Freire, o viés de Paulo Freire na educação, com a professora Cristina Rolim, que foi a nossa convidada. Então eu convido vocês aí Está lá no canal da Unifaciar. Está no canal da Unifaciar. Então é muito interessante porque a professora Cristina traz para nós uma linguagem de Paulo Freire dentro da educação. Né? Então, assistam lá, tá? E ele, a gente conhece várias obras dele, e uma das coisas que ele fala, que é muito atual hoje, é essa questão do contexto e do afeto, né? De você ver o aluno de uma forma, com uma empatia, né? Veja só esse momento que nós estamos passando, né? As crianças voltando, os jovens voltando para a sala de aula, muitos já voltaram, outros ainda estão naquele processo, volta, não volta. E a gente o professor precisa olhar agora para esse jovem, porque foi um tempo complicado, tudo que esse jovem passou, de repente esse jovem, essa criança perdeu alguém muito próximo, ou tudo que aconteceu. Não adianta você colocar esse aluno numa média e falar assim, não, eu vou trabalhar para a média e esse aluno tem que se adaptar. Não. É importante que o professor entenda essa individualidade do aluno e trabalhe essa individualidade, né, para conseguir melhores resultados com aquele aluno, não é verdade? Exatamente. Então, não existe educação sem falar em afetividade. Né, a pedagogia da afetividade. Nós temos que trabalhar isso muito também. E muitas vezes essas questões elas não estão ali de forma muito clara ou de forma direta nos materiais didáticos, no que é trabalhado, no que é ensinado em sala de aula, numa formação, seja da licenciatura em pedagogia ou seja na formação de professores. É uma temática assim, né, de cunho até transversal, que vem trabalhar essa questão de lidar com as pessoas, lidar com as emoções, né, saber identificar no outro, ter a reciprocidade, ter a empatia. Então, se nós não tivermos isso, se nós não soubermos pautar essas questões, consequentemente, o nosso ato de ensinar, ele simplesmente vai ser um ato mecânico, de passar um conteúdo e está tudo certo, e o aluno que me dê o resultado que eu espero que ele dê. E esse momento traz realmente essa necessidade. Já em outros traziam, e agora muito mais. Depois eu vou até te perguntar, eu vou te pedir, Adriana, para você explicar bem, porque nós temos ouvintes e telespectadores que talvez até estejam interessados na pedagogia, em cursar pedagogia, e querem saber mais do campo de trabalho. Quando a gente está falando em pedagogo, professor, qual que é a diferença? É interessante você falar, mas antes de você falar nisso, eu queria te perguntar o seguinte: não está faltando para muito professor essa empatia? Não tem muito professor que está muito duro, assim, falta esse olhar mais sensível, de olhar o aluno, de entender, de perceber? Você não acha que... Ou talvez esse professor também precisa de um carinho maior por parte dos seus patrões, seja ele público ou privado? O que você acha? Porque eu escuto muito aluno reclamando de professor que não está nem aí com o aluno, que, sabe, ele não olha para o aluno com esse olhar que a gente está falando. Entendo. Bom, aí a gente
né, merece algumas questões, né? Eu me formei professor, por quê? Porque eu tenho vocação, porque eu não tinha outra opção. Eu estou em sala de aula porque é um bico, é um plus na minha questão financeira. Eu estou na profissão porque eu não tive, digamos assim, condições de ascender profissionalmente em outras carreiras. Eu não tive a oportunidade de fazer uma outra faculdade que eu queria tanto fazer, e de repente essa foi aqui naquele momento, é o que tinha na vez. Então eu tenho essas várias questões que precisam ser respondidas para que eu possa entender o comportamento desse professor, né? E claro que o professor também, Murilo, ele não pode e ele não consegue dar conta de tudo. E muitas vezes eu ouço assim, discursos colocando o professor como protagonista do sucesso da educação. E não é só isso. Claro que o professor é importante no processo, sim, mas tem muito mais coisas, tem muito mais questões que envolve, né? Então, para nós falarmos sobre essa dureza do professor em sala de aula, esse coração... O coração, até fiquei aqui emocionada agora. Eu falar, né, do coração peludo do coração professor. Coração peludo, né, um jargão aí muito usado nos corredores, né? Esse professor tem um coração peludo, me deu nota baixa. É aquele professor que o aluno pergunta, professor, o que vai cair na prova? E o professor fala, lágrimas vão cair na prova. Lágrimas. Olha aqui, ó, né, eu já vi vários memes, assim, né, a canequinha do professor aqui, estou, lágrimas dos alunos, né? Então, falando nisso, essa canequinha é nova no podcast. Eu tô vendo aqui, ó. Que antes nós não tínhamos, até eu tô com uma aqui, ó, que é do reconhecimento do nosso curso de engenharia mecânica. A professora Maiara Calado que me deu, obrigado, professora, mas é uma canequinha nova. E a minha aqui... E o que tem dentro dela, a gente não vai revelar. Não, o que tem dentro não pode, tá? Mas a minha aqui, ó, tem até uma frase aqui motivadora: conhecer, treinar e inspirar. Olha só, tem tudo a ver conosco, né? Tem tudo a ver com os professores, com todos os profissionais. Inspirar. Murilo, assim, o meu sonho como professora é ser uma professora que inspira. Tá escrito aqui, mas é isso. Legal. Ser uma professora que inspira. Eu acho que é o desejo de muitos profissionais na área da educação. Mas aí, o que acontece? Como é que a gente inspira? Né? Como é que a gente pode inspirar as pessoas? Amolecer o coração do professor com relação à questão de notas, avaliações, faz parte do processo, faz parte do sistema. Eu sempre falo para os alunos, o professor não dá nota. O professor avalia aquela condição de aprendizagem que você desenvolveu no processo. Ficou bom isso? Ótimo. E fala um pouquinho, então, dessa diferença do pedagogo, professor. Todo pedagogo é professor, todo professor é pedagogo. Explica aí para nós, para o pessoal de casa, para eles entenderem bem. Todo pedagogo pode ser professor, mas nem todo professor é pedagogo, né? Isso. Por quê? Porque nós temos aqui as diretrizes de formação. Então, aqui na Unifaciar, nós temos o curso de licenciatura em pedagogia, tá? É um curso que vai formar o pedagogo. Então, vamos imaginar assim, ser pedagogo é um guarda-chuva, onde eu tenho várias outras atividades, atribuições, que podem ser desenvolvidas. Então, o pedagogo formado pela Unifaciar, ele vai estar apto a trabalhar dentro do que a diretriz estabelece. Ele poderá trabalhar na gestão, ele poderá trabalhar com a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, educação de jovens e adultos, né? Ele poderá trabalhar com cursos de formação técnica, enfim. Isso tanto dentro quanto fora da sala de aula, né? Como professor, como um gestor, como um coordenador, como um orientador. Então eu digo assim, gente, a profissão de pedagogo é um leque de opções. Então você pode trabalhar em escolas, você pode trabalhar em empresas, você pode trabalhar em ONGs, em hospitais. Então são várias as opções onde o pedagogo pode estar presente. Falou que é um espaço de educação, ali vai estar o pedagogo.
né? E hoje, o que você percebe assim como futuro do pedagogo? Quando a gente olha, vamos tentar fazer um exercício aqui de futurologia. O que você vê como novas frentes de trabalho, novos campos de trabalho para o pedagogo? O professor arroz com feijão, Murilo, ele já não existe mais. Né? Esse vai ser extinto. Isso vai ser extinto. Então, o professor, ele não vai deixar de ser professor. Essa profissão, ela não vai deixar de existir, porque o ato de ensinar é um ato da vida, é um ato de continuidade da vida. Então, assim, eu vou estar aqui agora, daqui a pouco vai estar a minha próxima geração, e sempre vai ter ali uma continuidade de professores, porque a vida, assim, o necessita. Mas o exercício profissional em modelos tradicionais, eles não existem mais. Então, o professor hoje, ele precisa pensar que ele está num mundo diferente, um mundo com novas exigências, né? A tecnologia está aí, e a prova disso foi o que aconteceu em 19 de março de 2020. Isso para mim foi um marco, eu nunca vou esquecer desse momento. No momento em que disseram para nós, não estamos mais em sala de aula, estamos no mundo virtual. E agora? O que eu vou fazer? Eu não sei mexer no computador, eu não, né, microfone, câmeras, como é que é isso na minha realidade? Isso já faz parte da realidade do professor e cada vez mais daqui para frente. E dentro disso, Adriana, essa questão do homeschooling, o debate está aí aceso, tem aumentado, tem crescido, essa confusão que muita gente faz achando que então esse EAD, que agora as crianças ficarem em casa, então é homeschooling. Fala um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do homeschooling, essa nova visão aí. E o que é o homeschooling? Modalidades, né? A gente fala em modalidades de ensino. O homeschooling é uma característica americana, né? Eu acho que nos Estados Unidos isso é muito comum, né? As crianças estudarem em casa. E, na verdade, em um momento aqui do nosso país, nós tivemos um tipo de homeschooling, né, que na época lá do auge ali da pandemia. Do auge da pandemia, enfim, que começou essa questão, né, das crianças então estarem em casa e aprendendo por um sistema informatizado. Eu não posso dizer que isso é um homeschooling. Foi uma adequação para aquele momento. Então, para nós falarmos em home, a gente precisa entender que há necessidade de uma regulamentação para isso. Né? A gente precisa aí de uma formalização de políticas públicas, inclusive, que venham a direcionar essas questões. Se é possível, Murilo, eu digo para você, sim, é possível, porque dá certo em outros países. Né? Então, por que não daria certo no Brasil? Porém, a gente tem uma cultura que precisa ser quebrada, que ainda é a cultura do tradicionalismo, né? Que algumas pessoas, alguns segmentos ainda têm esse olhar para o tradicional, que a escola é você estar, a educação é você estar na escola, na carteira, enfileirado, ali bonitinho, com horário para entrar e sair. Aquela sala de aula é mágica, né? Isso. A aprendizagem ela acontece ali, dentro daquela sala de aula. O professor tem poderes especiais para, com sua varinha, colocar na cabeça do aluno todo o conhecimento necessário. Inclusive você, né, traz em outros momentos, em outras falas suas, em outros vídeos que você tem até nas suas redes, você traz muitas questões, né, muitas indagações referentes ao homeschool. Você é um defensor eu defendo a liberdade. Até meus filhos estudam numa escola tradicional. E eu e minha esposa já discutimos essa questão do homeschooling. Hoje nós não teríamos condições de praticar, mas nós defendemos quem quer praticar, porque achamos que é a questão de liberdade. Se você quer educar suas crianças, seus filhos dentro da tua casa, dentro dos teus princípios, exatamente. Né? Acho que a liberdade, e muita gente discute isso, falando que não, que a pessoa não pode ter essa liberdade. E aí a gente vai uma questão ideológica e de princípios. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu queria colocar alguns dados aqui, Adriana, e perguntar a tua opinião. A taxa de evasão escolar no Brasil é a terceira maior do mundo.
em média, 24,1% dos alunos não concluem o ensino fundamental até os 16 anos. Nós estamos falando de um a cada 4 jovens. E 40,8% dos jovens não concluem o ensino médio até os 19 anos. Ou seja, quase metade dos jovens não concluem a educação básica na idade adequada. Né? Ou seja, no ensino médio as coisas pioram quando o jovem tem mais poder para escolher o que quer fazer. Muitas questões estão envolvidas nessa evasão, não dá para dizer que é só culpa da escola, do professor, não. Existem questões financeiras, questões de trabalho, aí, de ajudar, né, do jovem ajudar a renda da família, a composição da renda, mas grande parte disso a gente nota, e as pesquisas mostram, que é o desinteresse do jovem para essa escola. O jovem não se está se mostrando interessado. Como fazer nesse caso? É claro que essa é uma pergunta retórica, Adriana, porque eu sei que você não vai resolver esse problema aqui num podcast, mas eu queria saber a tua opinião. O que fazer nesse caso? Eu acredito que muitas coisas já estão sendo feitas de certa forma, né? Então, por exemplo, agora a gente está aí com o novo ensino médio acontecendo, né, nas escolas, e vem com um formato, vem com uma ideia de trabalhar, vem com uma questão de interdisciplinariedade um pouco mais dinâmica. Porque, veja, quem é o nosso jovem de hoje, Murilo? É o jovem tecnológico, é o jovem da rapidez. Né? Então ele está mais ágil, ele quer coisas também de forma mais ágil. E como eu disse, as escolas estão no processo ainda, né, ali do arroz com feijão, do estudar, fazer prova, ter boas notas, passar de ano e o ano seguinte fazer tudo a mesma coisa. Então não combina, né? A gente percebe assim que não combinam aí essas concepções. Então, o que nós precisamos, né? Assim, se eu tiver que dar a minha opinião aqui, como vou dar, nós precisamos de políticas públicas mais eficazes. Eu preciso, Murilo, que quem faz uma política pública, eu preciso que essa pessoa tenha conhecimento do chão da escola. Eu preciso que essa pessoa tenha vivência do que é estar em sala de aula com 45 alunos, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas especificidades, né? Então, a partir do momento que nós tivermos essa questão resolvida, eu acredito que nós vamos ter, sim, uma educação melhor, condição de ter melhores desempenhos e mais engajamento até dos alunos. E desempenho para quê, né? Acho que essa é a pergunta, porque a gente fala muito em resultados, mas resultado para quê, né? A gente tem pesquisas, Adriana, e você conhece bem, e é importante compartilhar, que falam que 65% dos jovens que estão na educação básica hoje irão trabalhar em profissões que ainda nem existem. E aí você pergunta, como que eu vou preparar um jovem, uma criança, para uma profissão que não existe? O que eu vou ensinar para ela? Exatamente. E esse é um tema importante. Você falou em arroz e feijão, e eu me lembrei daquele texto do Rubem Alves, que é muito interessante, os pedagogos conhecem, que é a arte de produzir fome. Quem não conhece, eu sugiro que coloque aí na internet. É um texto maravilhoso do Rubem Alves, que fala que o professor ele tem que ser um pouco de cozinheiro, ele tem que criar aquele cheirinho, aquele gosto, vamos dizer assim, deixar a criança com gostinho para comer aquela comida, né? Hoje as escolas têm empanturrado os alunos com conteúdos, com comida que eles não querem, que não agrada ele, né? A criança vai comer e vai vomitar. Tanto é que você pergunta para uma criança no segundo bimestre o que ela aprendeu no primeiro bimestre, e você percebe que a retenção dela é mínima. Exatamente. Porque ela aprendeu e ela esquece, ela aprendeu para a prova. Né? Esse é um problema gravíssimo que nós temos hoje na nossa escola. Então, o professor, ele precisa repensar as suas práticas. E nós temos também, né, claro, concomitante a isso agora, a BNCC, ela traz essas questões, Murilo. A BNCC, né, aqui é a base aí, Nacional Comum Curricular, ela traz essa base de novos olhares
para o fazer educação. Então, essa questão, né, de saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, essa integração do aluno com o processo do aprender, faz todo um diferencial, né? Como eu disse, linhas de formação. Em linhas de formação, né? Então, para você ter uma ideia, a gente, claro, também não vai dar conta de tudo e não vai resolver as mazelas, né? Porque a gente é um país tão grande com tantos fragmentos culturais, né? Então, a gente tem que pensar que há esperança para uma educação melhor. Há esperança para que as nossas crianças, para que os nossos jovens tenham prazer em estar numa escola, tenham prazer em estudar, tenham prazer em buscar o conhecimento, né? Então, esperança. Esperança. E eu te pergunto, eu fiz uma pergunta provocativa aqui no início, né? Se o professor ganha mal, recebe aquilo que merece, né? Claro que essa é uma provocação. Sim. Mas é um tema em debate. Sempre nós vamos discutir essa questão do salário do professor, né? Do salário do pedagogo. E a gente sabe que muitos fogem dessa área das licenciaturas porque já imaginam assim, não vou ser professor porque professor ganha mal, né? E aí foge. O que você tem a dizer para essa pessoa que tem essa vocação, de repente, lá aos 17 anos, porque pedagogia e professor tem um pouco dessa visão vocacional. O que você tem a dizer para essa pessoa? Bom, de fato, né? O professor ganha mal. O professor, ele hoje no nosso país, a remuneração do professor ela é 65% a 67% menor do que comparado a outras profissões. Então, o professor ele é mal remunerado mesmo, é fato, né? Mas, por outro lado, a gente observa que há uma grande procura pela formação na área da educação. Então, as pessoas não deixam de procurar essa formação. E claro que falando em termos de rentabilidade, em termos financeiros, o professor ele sempre está buscando outros meios e outras formas de diversificar a sua atuação. Então, como é que eu posso te explicar isso? Então eu vou me formar professora, vou trabalhar numa escola. Qual é hoje, mais ou menos, a renda, o salário de um professor de uma escola de educação infantil? Em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. É mais ou menos isso, né? Então, ele vai ter que trabalhar em 2 turnos, em 3 turnos, para ter uma renda que seja compatível ali para suas necessidades. Então, claro, depende muito de quem busca, depende muito de como busca, depende muito das suas redes de contato. Eu falo assim, né, que você precisa ter um networking imenso, assim, para que você tenha vários nichos de oportunidades de trabalho. Então, a gente tem professores que ganham mal, mas eu também conheço professores que ganham muito bem, entendeu? E tem professores também, Adriana, é importante a gente dizer isso, que tiraram o intermediário, né? Eles foram vamos dizer assim, para a internet, para as redes sociais, e eles não precisam de uma escola, de uma faculdade para intermediar o seu conhecimento. Ele mesmo entrega aquele conhecimento. Exatamente, ele mesmo produz conhecimento. Então, ele produz o seu conteúdo. Eu acompanho vários professores ali no YouTube, acompanho vários professores no Insta, que produzem conteúdos maravilhosos, e aí então eles têm um engajamento com essas questões, né, da tecnologia, e isso para eles reverte em cifrões, né? Então, quer dizer, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu estou contribuindo para uma educação melhor, em contrapartida eu também estou tendo uma rentabilidade positiva. E aí alguns professores precisam sair de uma zona de conforto. Eu ia falar bem isso, né? A zona de conforto. Onde é que eu estou? Porque é fácil eu reclamar, Murilo, aqui dentro do meu círculo, né? Mas, de repente, assim, mas o que você está fazendo para mudar isso? Porque eu também preciso
né, mudar a minha realidade de vez em quando. Mas você pode ter certeza que vai ter professor assistindo isso e vai falar assim, mas eu preparo aula, eu trabalho 3 turnos, como é que eu vou sair numa zona de conforto? Como é que eu vou sair? Eu não tenho tempo, né? Que horas de madrugada? Tá falando que eu estou confortável, eu não estou confortável. Aí o que eu posso dizer, né, para os meus colegas que estão nessa situação? A gente fala de uma forma, assim, geral, generalizada, mas, claro, cada um tem que ver a sua realidade, é aquilo, né? Onde é que o sapato aperta e para quem aperta? Então, eu também tenho que pensar nisso. Com certeza. Adriana, nós estamos chegando ao final do podcast. Eu creio que a gente poderia aqui falar mais 1 hora, porque eu tenho mais 10 temas que a gente poderia debater. É muita coisa, né? É muita coisa, e esse é um tema que a gente gosta, é um tema que a gente Sim. curte. Uhum. E a gente poderia falar muito sobre educação, mas temos um horário, vamos ter que encerrar esse podcast, mas antes de encerrar eu queria fazer 2 perguntas para ti. Okay. Primeiro, você falou que você gosta muito da sua profissão. Eu queria saber se hoje você é mais advogado ou mais pedagoga. Você consegue fazer essa diferença ou não? Olha, eu posso dizer que hoje eu sou mais professora, eu sou mais pedagoga, né, pedagoga / professora, do que advogada. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, assim, todas as atividades que eu estou desenvolvendo, seja dentro da Unifaciar ou seja em outros contextos, e alinhando ali a minha profissão, né, dentro do direito, tudo tem se vertendo para o ensinar, né? Tudo tem se vertendo assim para a questão do compartilhar conhecimento. Então, além da sala de aula, que eu adoro de paixão, e às vezes eu falo assim, eu sinto tanta falta dessa sala de aula, eu sinto tanta falta de alunos, porque, veja, eu estou na coordenação de cursos. Então, a coordenadora de cursos, ela acaba não se envolvendo muito com a questão de conteúdos que estão sendo trabalhados. Claro que é uma organização, mas eu fico assim, a gente fica se coçando. Então, às vezes, o que eu faço? Às vezes, eu agendo com as alunas da graduação EAD, encontros virtuais, porque eu sinto falta disso, né? De trabalhar alguma temática, trabalhar algum conteúdo, enfim. Então, a gente não deixa de estar, né, ali no chãozinho da sala de aula. E eu estou alinhando, Murilo, assim, né, a gente até tenho tido com você, né, umas parcerias de capacitação profissional, de treinamentos focados na área de gestão, em outras áreas do conhecimento. Então, eu não deixo de estar na educação. Continuo advogando, continuo com algumas questões dentro da área do direito, mas não tanto quanto antes, né? Mas a gente sai do direito, mas o direito não sai da gente. A gente sai do direito, mas o direito. Então, assim, se eu vou dar uma aula, então, ok, vou dar uma aula, então, agora, para falar sobre questões na área de gestão de pessoas, e-social, folha de pagamento, legislação trabalhista. Então, a gente não sai. Isso. E se fosse para escrever no quadro negro, vamos pensar o quadro negro ainda, ou na lousa interativa, algo que não pudesse ser apagado, que ficasse ali para sempre. O que você escreveria? Uma frase, uma palavra? O que você escreveria ali naquele quadro? A nossa prática, ela é eternamente uma reflexão da nossa prática. É isso que eu deixaria, é isso que eu deixo, inclusive é até um posicionamento de Paulo Freire, que eu gosto muito nesse sentido, porque se a gente não estiver revendo as nossas práticas todos os dias, consequentemente, todos os dias eu sou um pouco menos profissional. Então, é isso que eu deixo para todo mundo. Disse que o Obama, né, o ex-presidente Obama, sempre que ele falava uma frase inspiradora, ele dava uma pausa de uns 3, 4 segundos para que a pessoa pudesse, vamos dizer assim, refletir sobre aquela frase. Então, fala de novo a frase e vamos fazer essa pausa. Então, vamos lá. Eu deixaria escrito, né, que a nossa prática, ela precisa de uma reflexão todos os dias. Todos os dias eu preciso refletir sobre as minhas práticas. Sai. Pensa. Reflete. Para te achar, Adriana, hoje nas redes... Então,
Eu estou no Insta, Adriana Santos, @AdrianaSantosADV. Me procurem lá, compartilhem, me sigam. Eu sempre estou compartilhando dicas, né, tanto da área da educação como da área do direito, frases motivacionais. Eu só não coloco correntes lá de oração, essas coisas, não, imagina, nada a ver. Mas eu compartilho, assim, procuro compartilhar coisas interessantes e que, assim, serve para mim, isso me fez refletir, consequentemente também vai fazer o outro. Então, me sigam que eu coloco sempre coisas bacanas no meu Insta. Para me achar, Murilo Mandrade, Andrade, né? Murilo Mandrade lá no Instagram. Isso. Se quiser mandar e-mail, murilo.andrade@unifacer.edu.br, adriana.santos@unifacer.edu.br. É isso daí, muito obrigado, Adriana, pela sua participação. Já, né, também tem, de repente, alguém que vai assistir esse vídeo depois e que não seja aluno da Unifaciar, mas que tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o curso de pedagogia, um pouquinho mais sobre até as outras licenciaturas que nós ofertamos aqui na instituição, pode mandar e-mail, pode vir conversar aqui, agora a gente pode atender, né, de repente, presencialmente, pode vir aqui na coordenação que fica na Kennedy, ligar, enfim. Então, a gente sempre está aqui para esclarecer todas as dúvidas que se fizerem necessárias. Já tá estamos bom? vacinados, né? Já estamos vacinados, então tá tudo certo. É isso aí. Muito obrigado você por ter assistido esse episódio e até uma próxima vez. Valeu! Obrigada e tchau, até a próxima.